Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma receita de nega maluca. É uma delícia, nega maluca. É uma receita feita com chocolate. Ela fica maravilhosa e vai coco. Então eu quero ensinar para vocês como é que eu faço para quebrar o coco e fazer os flocos de coco para poder colocar nessa receita, porque eu prefiro usar o coco fresco. Então, primeira coisa que nós temos que fazer com o nosso coco é achar o furinho dele original, aonde vem o talo que faz ele ficar pendurado no coqueiro. Então, pessoal, nós vamos procurar aqui, ó, num desses 3 furinhos. É o jogo do falso ou verdadeiro, tá? Então, nós temos que ir um por um nesses furinhos aqui. Um deles vai ser molinho para você colocar a faca e girar. Você vai girar a faquinha, ó. Pega uma faca com uma ponta bem durinha, tá? E você vai girar e tchum, ó, abriu. Ah, beleza, beleza, ó. Os outros não, ó, eles são durinhos, tá vendo? Esse é o verdadeiro buraquinho que tem aquele talinho do coco, né? Por isso que ele consegue ser tão molinho e a gente consegue abrir ele aqui, ó. Aí você vai girando a faquinha assim até ele abrir um buracão. E a água dele tá aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar a água daqui primeiro, tá? Por quê? Nós vamos colocar isso aqui no micro-ondas para soltar a casca da polpa. E com a água não vai funcionar, porque o que vai acontecer se você colocar com a água dentro? Tchan, 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 pum, vai explodir o coco lá dentro. Muito cuidado com isso, tá? Primeira coisa, abrir e tirar a água daqui de dentro. Só depois é que você vai colocar no micro-ondas por 2 minutos. E aí você vai escolher um potinho para colocar água que seja compatível com o tamanho do coco. Então, por exemplo, o meu potinho aqui, ó, eu percebo que vai caber aqui dentro. Se fosse um copo, por exemplo, talvez não coubesse. Como é um coco pequeno, então cabe nesse recipiente a água. Aí você vai virar e vai deixar a água descer. Aqui ele tá um pouco difícil ainda de sair a água. Eu vou cavocar mais um pouquinho aqui com a minha faca. Lembra que tem que ser uma faca boa, porque se a faca for ruim, se ela for daquelas muito moles, por exemplo, olha, se você pegar uma faca assim, ó, tá vendo? Ó, não vai dar muito certo, tá? Você vai acabar quebrando a faca e não vai conseguir abrir o coco. Tem que ser uma faca assim, ó, tá vendo? Ó, não vai. Então tem que ser esse tipo de faca, bem forte, tá? Uma faca forte, que põe na bainha, aquelas que põe na bainha. Olha, já saiu toda a água do meu coco, ó. Olha que belezinha. Aí essa água aqui, você pode tomar ela, pode misturar, fazer algum refresco especial. E aí, tirando toda a água, ó, não tem nada, o que nós vamos fazer? Colocar no micro-ondas por 2 minutos. Então agora nós vamos colocar o nosso coco aberto e sem água, 2 minutos no micro-ondas. Nunca coloque o seu coco com a água no micro-ondas, que ele vai explodir, vai acabar com o seu micro-ondas, com a sua cozinha, com tudo. 2 minutinhos. Então, já deu os 2 minutos aqui no micro-ondas. E aí eu vou tirar. Para tirar, ele fica um pouco quente. Então, se você preferir, você coloca um paninho de prato na mão para poder tirar. E aí, o que vai acontecer? Tem que esperar ele esfriar um pouquinho. Quando ele esfriar, aí a gente pode bater com um martelinho para quebrar ele e ele vai soltar mais facilmente da casca do que se não tiver colocado no micro-ondas. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso lindo coquinho que a gente colocou 2 minutinhos no micro-ondas para ele dar uma soltada da casca, né? A polpa vai soltar da casca. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um martelinho, pode ser o da sua cozinha, se você tiver um martelo bom. Não vai servir se for martelo plástico, tem que ser martelo de ferro. Aí você vai quebrar esse coco batendo nele, ó. Só que você não deve colocar em cima da sua pia. Por quê? O que você vai fazer? Você vai quebrar a pia. Usa um paninho e quebra ele na sua mão, ó. Porque ele já tem um furinho aqui, você vai bater perto do furinho, ó. Aí ele vai rachar, tá vendo? Ó. Vai sair um pouquinho de água, você deixa escorrer. E aí o que você vai fazer? Você vai arrancar a casca. Às vezes você consegue até tirar a casca inteira, tá vendo? Dá para ir tirando, mas ele já rachou aqui. Então assim, esse não é o objetivo de tirar o coco inteiro.
é de você soltar a casca mais facilmente. Você pode também bater ele no chão, em algum outro lugar que não tem problema se colocar em cima. Tem que ser uma superfície bem firme que não quebre. Mas aqui no meu granito eu não vou pôr de jeito nenhum, né? Então eu vou quebrando ele assim, ó, devagarinho. Ó, ele vai soltando. Você pode pegar aquela faquinha boa e ir afastando aqui, ó. Mas ele já tá soltinho da casca, ó. Você pode bater mais um pouco, ó, já vai soltando tudo certinho. Ó, olha que coco lindo. Outra coisa legal também que eu queria falar para vocês, eu sempre fiz, por muitos anos eu comprava o coco e fazia o leite de coco em casa, né? Então eu aprendi a fazer essas coisas por causa disso. Ó, tá quase acabando. Agora essa parte aqui eu já consigo passar aqui a faquinha e tirar. Ainda vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas é bem pouquinho assim, se você pegar o coco na marra mesmo, né? Muito macho e for fazer sem colocar no micro-ondas, minha filha, meu filho, olha, é enrolado o negócio, hein? Tem que ser muito caba-macho. Mas aí o que acontece? Eu aprendi a fazer o leite, então eu sempre comprava o coco no mercado. E aí eu aprendi a escolher bem o coco. E como é que a gente escolhe o coco? Eu vou mostrar aqui o outro coco para vocês. Vocês podem olhar aqui, ó. Vocês vão ver que, tá vendo aqui os 3 furinhos? É que agora eu já furei, mas não tem problema. Imagina que esse furinho tá igual a esse. O que acontece? Esses furinhos, eles não podem estar com escuros, parecendo bolor. Se o coco aqui nessa parte tiver com alguma coisa escurinha, parecendo um bolor, significa que uns bolorzinhos já entraram lá e o coco tá estragadinho por dentro. Aí aquela água que fica azeda e às vezes o coco meio esverdeado, meio preto por dentro. Se o coco tiver assim, olha, com essa parte aqui bem com cara de casca de coco, tá? Ele fica bem assim, tá vendo? Olha, tem que ser parecido com isso aqui, tá? Não pode ser escuro, meio pretejado. É assim que você vai escolher o coco. E aí você vai ver que ele vai vir sempre. E outra coisa, balançar o coco para ver quanta água tem. Se você quiser um coco que seja com muita água, você tem que comprar um coco mais novo, ou seja, com menos pele. Se você quer um coco com pouca água e muita carne, você compra ele com mais pele. Quanto mais pele, mais velho ele parecer, né? Tipo um barbudo assim. Então significa que ele tem bastante carne. E outra coisa, quando tá bem pesado, você sente o peso grande, aí você balança, não tem muita água porque tem bastante carne. Se você balançar, tem bastante água, você percebe, né, quando escuta o barulhinho, que tem bastante água. E aí se ele for um coco jovem, então ele tem muita água e pouca carne. Se ele for um coco velho, ele pode ter muita água e muita carne, tá bom? Então sempre essas barbichas do coco aqui também indicam quão velho ele é. Ó, esse aqui, ele é um coco um pouco mais jovem do que esse, ó. Acho que é mais ou menos a mesma coisa, viu? Pensando bem. Acho que estão mais ou menos iguais, esses aqui. Mas eles estão com... Eles não são muito velhos, estão com uma carne razoável, ó. Dá quase 1 centímetro de carne. Mas não tinha também mais velho do que isso lá onde eu fui comprar, tá? Essa era a idade mais ou menos de todos os cocos. Mas o importante é você não comprar coco estragado, tá? Toma muito cuidado com essa parte aqui, dos 3 olhinhos do coco, que tem que estar bem marronzinho com cor do coco, da casca do coco e não com cor de coisa bolorada, né? É isso que você tem que prestar atenção. Então aqui nós temos o nosso coco, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma lavadinha nele para poder triturar ele para fazer a minha receita. Então é isso que eu queria mostrar para vocês com essa receita aqui no Culinária de Tradição. Tirar a casquinha do coco e usar o coquinho para o que você for fazer aí, a sua receita. Abraços fofinhos do Culinária de Tradição. Tchau!